Deus é fiel. Deus é o nosso Pai. O Senhor é o nosso pastor. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Jesus. Te damos glória, Jesus. Te damos louvor, Jesus. Oh, oh, oh. Cante a Ele. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, Jesus. Jesus me leva à sala do trono, mostra a sua beleza, quero ver sua face. Deus me leva à sala do trono, mostra a sua beleza, eu quero ver sua face. Que se abram os céus, o seu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e o seu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o seu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o seu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Para que entre o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Quem é o Rei da Glória? O Rei da Glória é Jesus. Jesus, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é? É Jesus. Ele é o Rei da Glória. Jesus é o Rei. Jesus é o Rei da Glória. Aleluia. Aleluia. Põe sua mão sobre o seu coração. Jesus. Estás aqui, eu sinto sua presença, adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui,
quebrando as prisões. Adoro a Ti, adoro a Ti. Estás aqui transformando vidas. Adoro a Ti, adoro a Ti. Estás aqui mudando destinos. Adoro a Ti, adoro a Ti. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Esse é o meu Deus. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Esse é o meu Deus. Estás aqui, tocando em cada coração. Adoro a Ti, adoro a Ti. Estás aqui manifestando os seus milagres. Adoro a Ti, adoro a Ti. Estás aqui sarando as feridas. Adoro a Ti, adoro a Ti. Estás aqui, é real Sua presença. Adoro a Ti, adoro a Ti. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Esse é o meu Deus. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Esse é o meu Deus. Ele enxuga as lágrimas, restaura um coração. Todo o poder de Deus está em Suas mãos. Ele enxuga as lágrimas, restaura o coração. Todo o poder está em Suas mãos. Deus de poder, Deus de promessas, luz na escuridão. Esse é o meu Deus. Deus de poder, Deus de promessas, luz na escuridão. Esse é o meu Deus. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Aleluia. Aleluia. Diga ao seu irmão aí que está do seu lado, a alegria do Senhor é a sua força. Diga mais uma vez, a alegria do Senhor é a sua força. Aleluia.
que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos, Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar, você crê, essa luta me matar, desespero me tomar. Não. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira linda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas alegria. Você crê? Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira linda, todavia me alegrarei, me alegrarei. Eu me alegrarei, Senhor. Aleluia. Diga ao seu irmão assim, ó, meu irmão, fique tranquilo. Diga mais uma vez, fique tranquilo. Deus está providenciando tudo que você precisa. De tempestades e bonanças, não temo mais ondas e ventos. O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno,
mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, experiência pra contar. Isso é Jesus a me moldar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Se o seu joelho está no chão, seu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para cada noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não será agora, não se limite apenas ao seu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia, ai, aleluia. Você crê que tem um sorriso? A alegria de Deus para você. Está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Está machucando, mas também está te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus que prometeu, somente espera. Mantenha calma, não perca a fé. Aleluia. Seu joelho está no chão, o seu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não será agora, não se limite apenas ao seu sofrimento. Deus sempre sabe o que Ele está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia, ai, tem um sorriso te esperando quando esse dia, ai, aleluia. Você sempre deveria estar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Saudando a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração rápida. Senhor, meu Deus e Pai, concordância, Senhor, com cada oração que foi feita, Pai, pelos teus filhos, pela oração, Senhor, que foi feita pelo obreiro Ariel. Senhor, que essa comunhão continue, Senhor, no nosso meio. Que a Tua palavra, Senhor, que vai ser explanada neste momento, venha ser, Senhor, como divisor de água.
Pai, o Senhor diz que nenhuma palavra é em vão, que tem um destino certo, meu Senhor amado. E eu creio assim, Pai, que cada filho teu que se encontra neste lugar, o Senhor já providenciou para que eles iam receber tudo aquilo que eles precisam. Então, Senhor, eu te peço que teu Espírito Santo tenha total liberdade, que traga o entendimento dos teus filhos, Senhor, nesta noite, aquilo que eles precisam para avançar, Senhor, nessa caminhada. Vai fortalecendo, Senhor, vai tirando todo empecilho, meu Pai, que o inimigo tenta colocar nas nossas vidas. Dá força, ânimo, meu Senhor amado. Tira toda palavra, Senhor, que venha prejudicar a mente deles, mas que essa palavra, a sua palavra, Senhor, chegue como cheiro suave às narinas, chegue ao entendimento e ao coração, Senhor, que venha ser como um prego, Senhor, fixado, que pode destruir a madeira, mas o prego está ali, prendendo ainda alguma coisa. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade, e creio, Senhor, que o Senhor vai falar no nosso meio nessa noite. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Quem trouxe a revista? Hoje temos lição. Aleluia. Hoje vamos falar sobre a queda, que é a lição número 20. Aleluias. A queda. Louvado seja Deus. Nessa lição, nessa noite, nós vamos estar entendendo, né, o propósito do Senhor, no sentido de o estado de perfeição, a forma que o homem foi criado, a perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos entender também o rompimento, aquele momento onde o homem, por suas ações, ele se afastou do Senhor. E as consequências disso também, o que a consequência dessa situação trouxe às nossas vidas no dia de hoje. Então vocês podem se assentar e que Deus dê um ótimo estudo. Louvado seja Deus. A palavra que vamos estar usando como base está em Gênesis 3. Quem não tem a revistinha pode abrir a Bíblia. Gênesis 3, todo o capítulo. Louvado seja Deus. Confesso aos irmãos que minhas pernas estão tremendo e penso que eu faço isso direto. Geralmente todo domingo de manhã eu estou aqui. Mas é sempre uma novidade. É sempre um teste um teste no coração da gente, está bom mesmo. O título dessa lição, quer dizer, da palavra, no capítulo 3, diz: A tentação de Eva e a queda do homem. Versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animalhas do campo, que o Senhor Deus tinha feito. Quem fez? Senhor Deus. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dela, nem nela tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vindo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondido. E Deus disse: Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? Maldita serás mais que
toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E por inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. E a mulher disse, o Senhor disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filho, e o teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. E Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome da sua mulher, Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão, a sua mulher, túnicas de pele, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente, o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É uma palavra bastante conhecida, mas que aprove ao Senhor que nós viéssemos, estar estudando ela na lição 20 do nosso livro de estudo, que fala sobre a missão da igreja, a nossa missão aqui na terra como igreja do Senhor. E na lição diz, para memorizar, se refere a Romanos 5, 12 e 18, que diz, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. O Senhor nos mostra, fazendo um conjunto entre essas duas palavras, que em um momento Adão, através da desobediência dele, pecou e se afastou do Senhor, trazendo uma maldição para toda a geração que somos nós. Mas que o Senhor não nos amparou, como ele fez ali com Adão, que Adão mesmo arranjou naquelas vestes como desculpa, o Senhor fez uma veste nova para ele. E o Senhor deu uma palavra de esperança a ele, que através da mulher viria um que pisaria na cabeça da serpente, que ia nos livrar desse peso de condenação. Amém? E Romanos, através de Paulo, ele testifica isso para as nossas vidas. O Espírito Santo nos informa que, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, quer dizer, nos alcançou. Mas graças a Deus pela vida de Jesus, que por ele veio a justiça. O Senhor nos justificou. Louvado seja Deus. E essa palavra em Gênesis, a tentação de Eva, ou a tentação e a queda do homem, o Senhor, quando fez o homem, foi a lição 19, falou que o Senhor, que quando o Senhor fez o homem, criou o ser humano, para ele foi uma coisa muito boa. De tudo que ele criou que era bom, o homem foi algo muito bom. E muitas vezes o inimigo quer colocar nas nossas mentes que o homem não vale nada, que o homem é indigno de ser chamado de filho de Deus. E muitas vezes nós acreditamos nisso e aceitamos essa afirmação, como Eva aceitou ali, através da serpente, que
Voltando, o Senhor me trouxe com relação a isso, que Eva, ali conversando com a serpente, ela tinha uma dúvida no coração, e através dessa dúvida foi que a serpente achou uma oportunidade de confundir a mente dela. Enquanto eu estava ali na portaria, o Senhor me dizia que da mesma forma, aquele insistiu, está em 2 Reis, se eu não me engano, 2 profetas, o profeta velho e o profeta novo. O Senhor deu uma instrução ao profeta novo, que quando ele chegasse naquela cidade, ele profetizasse e ele saísse, não pelo mesmo caminho, mas por outro caminho, e não comesse nada naquele lugar. E ali o Senhor me dizia que existe uma instrução para cada um de nós. Amém? E muitas vezes, pela dúvida da nossa mente, olhando para outra pessoa, como aquele profeta velho, olhou a instrução do profeta, o profeta novo, obedeceu ao profeta velho e fez contrário à vontade de Deus, trouxe para a vida dele a morte e a maldição. E o Senhor tem me mostrado que existe isso ainda no nosso meio, muitas vezes por insegurança, muitas vezes pela falta de conhecimento da palavra. Queremos pegar atalho e procuramos nos profetas velhos o que é que eles têm a nos ensinar. Claro que eles têm, mas ele tem no sentido de que quando a palavra é lançada, você tem que estar cheia do Espírito para discernir, porque a responsabilidade é nossa. O Senhor disse que Satanás iria se transvestir em anjo de luz, ia fazer prodígios, sinais e maravilhas, ia enganar muitos, mas não ia enganar todos, porque existe um dom de Deus chamado discernimento do Espírito, e é isso que nos garante essa proteção. Essa serpente aqui foi criada por Deus, ela estava no paraíso, mas ela em um momento foi usada pelo inimigo para trazer confusão na mente de Eva, mostrar para ela que ela poderia ser não só semelhante, mas igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. E ela achou isso interessante, né? Quantas pessoas aqui não querem também pegar esse atalho? E é isso que o Senhor nos chama a atenção nessa noite. Pelo menos ele me falou isso ali na porta, fugindo um pouco da lição, mas também tem tudo a ver. Que a gente tem que estar em constante estudo, porque o Senhor diz que nós crescemos na graça e no conhecimento. Então não adianta a gente querer pegar um atalho e dizer assim, já estou grande, já estou igual a fulano de tal. Porque para cada um existe uma instrução. Nós fazemos parte de um corpo, nós somos... o Senhor, quando olha para o nosso ministério, para as nossas vidas, Ele nos compara a um corpo, órgãos diferentes. Amém? E cada órgão tem uma função diferenciada para que o corpo venha a fazer o que ele faz. Louvado seja Deus. Então que cada um de nós busque mais se encher do Espírito, busque mais conhecer a palavra, conhecer a vontade de Deus, o propósito de Deus para as nossas vidas, como indivíduo, mas sim para agregar ao conjunto. Porque aqui na palavra mostra que o Senhor fala, o Senhor Deus disse, agora eles estão como nós, eles conhecem o bem e o mal, né? Mas o que me chama a atenção também nessa palavra é que quando o Senhor disse para Adão que de toda a árvore, mas capítulo 2 de Gênesis, versículo 16, e ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo, de toda a árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis. Era só uma. A gente ouve que tinha 2 árvores, amém? Mas era só de uma que ele não podia comer. Naquele momento, o Senhor não colocou nada que a gente não pudesse fazer. Mas se existe um crescimento, se existe um amadurecimento, ia chegar o tempo deles, assim eu creio. Mas não era naquele momento. E o Senhor, quando perguntou para Adão por que ele viu que ele estava nu, e ele disse que foi a mulher que deu a fruta para ele, que ele tinha ganhado esse conhecimento e esse entendimento. Aleluia, louvado seja Deus. O Senhor não perguntou a ele porque não sabia o que estava acontecendo, mas foi uma oportunidade que o Senhor deu a ele para que ele se arrependesse, declarasse, assumisse o que ele tinha feito. E ele aproveitou aquela oportunidade para estar acusando os outros. Ele já estava totalmente no maligno, só apontando, porque o diabo que veio para
ficar apontando nossos defeitos. Amém? Então, quando o Senhor perguntar para vocês, perguntar para mim, algo que a gente sabe e entende pela palavra que estávamos fazendo errado, como um culto como o de hoje, o Senhor traz ao nosso entendimento a palavra e automaticamente Ele pergunta: você está assim? Aí você, na sua oração, vai dizer: Senhor, eu não ando assim. É o seu momento com Deus. Senhor, me perdoa. Senhor, eu quero me consertar na sua presença. Quando fala aqui de dízimo, oferta, que a gente geralmente fala para consertar o altar, é isso, é aquele momento, a sua oportunidade de correção, porque o Senhor não bota nenhuma palavra em vão aqui na casa dele. Então, que essa noite nós não venhamos entender que a palavra é só uma lição, mas a partir da lição o Senhor tem dado instruções poderosas. Amém? Voltando à lição, tem a leitura diária. Para segunda-feira, ele sugere justamente essa palavra que nós acabamos de ler, que está em Gênesis 3. Aleluias. Na terça-feira é Provérbio 15:3, que fala: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Adão, ele não conhecia o Senhor o suficiente naquele momento para entender que o Senhor, ele não tinha como se esconder. Ele estava errado e ele tinha que assumir que estava errado e buscar se corrigir. Não inventar fazer um avental para se cobrir de quem? De Deus, que conhece ele pelo avesso, que foi quem formou ele. Aleluias. Então Provérbio 15:3 diz: os olhos do Senhor, que vem a ser a nossa verdade, amém? Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então não adianta querer pegar uma intenção, fazer algo e dizer: ah, foi sem querer, porque Ele conhece nossas intenções. Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí você diz: ah, eu nasci em pecado, eu não fiz nada, quem pegou foi Adão. Mas como nós estávamos na condenação de Adão e hoje estamos na justiça de Jesus, amém. Se você não assume o pecado, não vai assumir que está na justiça também. E vai esperar para aquele grande dia o Senhor dizer: em que lado você está? Misericórdia. Então essa palavra em Romanos 3:23 diz: porque todos, me inclui, com o meu achismo ou não. Porque até então, quando eu estava no mundo, eu dizia: eu não faço nada contra ninguém, eu não tenho problema nenhum, não roubei, não matei. Mas quando eu conheci a palavra de Deus, eu vi que eu já tinha uma raiz de pecado, e que tudo que eu fazia antes de eu agir, já existia um pecado em mim, já existia uma intenção, já existia uma malignidade. Nós começamos a nos analisar através da palavra e ver como distante nós estamos de tudo que é do Senhor quis quando Ele nos criou. É a mesma coisa de você fazer um bolo, achar que aquele bolo vai sair doce, gostoso, não enjoativo, e de repente quando você vai comer, está salgado, está ruim, está quase um veneno. A intenção não foi essa, o propósito não foi esse, mas o que foi gerado em nós foi isso. Existe um conserto? Deus consegue consertar. Amém? Romanos 5, de 17 a 21 diz: porque se pela ofensa de um homem, pela ofensa de um só, a morte reinou por esse... Desculpa. Porque pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por um só, uma só ofensa, veio o juízo sobre todo homem para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, que é Adão, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, que é Jesus, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde
o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus nosso Senhor. Aleluia! Quem tem Jesus como Senhor, quem recebe essa graça, quem recebe essa justiça de Deus, aleluia, somos mais que bem-aventurados. Louvado seja Deus. Na sequência tem Romanos 6, 23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui fala da consequência, porque nós estávamos, através do que aconteceu ali no Éden, condenados à morte eterna. Mas o Senhor aprove a Ele que nos desse esse dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Mas não é à toa, é por Cristo Jesus. Não é por A, por B, por C, só tem um. É por Cristo Jesus. Aleluia. Efésios 6:1 ou 2:1 diz: e vos vivificou, misericórdia, e vos vivificou, estando vós mortos na ofensa e no pecado. Aqui se refere à morte espiritual. Amém? Aleluia. A introdução diz: você já ouviu a expressão nadou e morreu na praia? Imagine a expressão viveu e morreu no paraíso. Glória a Deus. É a nossa realidade, amém? É exatamente este o assunto que vamos tratar nesta lição. A queda do homem no paraíso de Deus. A queda do homem no paraíso de Deus e as consequências trágicas que ele trouxe para toda a humanidade. Número 1, o estado de perfeição. O homem foi criado em estado perfeito. Mas nós temos que ter mais cuidado ainda, porque ele que era perfeito, ele que estava ali todos os dias, da viração da tarde, com o próprio Deus, correu o risco de cair, e caiu. Imagine nós. Por isso que o Senhor diz assim: quem está de pé, cuide-se para que não caia. Excesso de confiança é prejudicial, como também o excesso de depreciação, em dizer: eu sou o cocô do cavalo de sei lá quem, de Balaão. Misericórdia, eu sou o bichinho de Jacó, eu sou pequenininho, né? Porque tem gente que gosta de usar essas expressões para depois dizer assim: a carne é fraca. A carne é fraca, eu pequei porque... Mas o Senhor disse que não existe tentação que nós não possamos suportar. O Senhor não mente. Então venhamos assumir. Aconteceu, não aconteceu como queria, porque pela vontade de Deus Ele teve misericórdia. Amém? Deu a oportunidade de voltar atrás, assume. Agradece ao Senhor que aquilo não deu certo, porque o Senhor tem algo muito melhor e maior para as nossas vidas. Aleluia. A letra A diz: a vida antes da queda. Como aprendemos na lição anterior, o homem e a mulher viviam na plenitude de Deus, no paraíso onde tudo era perfeito, tinha tudo o que precisava para viver dignamente e dominava sobre tudo que ali existia. E o mais importante, desfrutava da íntima comunhão com Deus, que os privilegiava com sua presença diária na viração do dia. Gênesis 3:8. Imagine alguém desfrutando uma vida como essa na presença de Deus. Não é incrível? Será, com certeza. A gente só tem um pouquinho e já sente assim que é maravilhoso. Imagine quando tiver só isso mesmo. Oh, louvado seja Deus. O B diz: e estando o estado de perfeição era a base da vida do homem. O homem foi criado, a base significa a estrutura dele, ele foi formado para ser perfeito. O Senhor não cria nada que não seja perfeito.
no jardim do Éden, na presença de Deus, até que algo desastroso aconteceu, trazendo um rompimento físico e espiritual, gerando consequências, danos a toda a humanidade. Aqui o Senhor nos mostra que nós verdadeiramente fazemos parte de um corpo. É como se um espinho entrasse no nosso pé, e que se a gente não se esforçasse a deixar aquele pé em perfeito estado, automaticamente ia inflamar e todo o corpo ia se sentir afadigado, cansado, febril. Amém? E poderia até vir a ter que amputar aquele pé, causando um sacrifício ao resto do corpo que iria ter que compensar aquela falta. Então, se um espinho, uma coisa mínima, pode causar um grande dano a todo o corpo, imagine quando o Senhor tem cada um de nós como membro desse corpo e nós não estamos cumprindo aquele papel que foi desejado pelo Senhor. Então, automaticamente, nós estamos sacrificando todo o corpo pela nossa negligência. Misericórdia, né, gente? Então, se existe um estado perfeito e o Senhor quer que a gente venha a ser perfeito como Ele é perfeito, existe essa possibilidade. Então, todo pensamento de dizer que não podemos, não temos condições, porque todo mundo é pecador, pecar é normal, não existe normal. Temos que rejeitar essa palavra. Nós não somos todo mundo. O Senhor nos separou porque somos especiais. Louvado seja Deus. Número 2 fala o rompimento. Aleluia. Letra A, uma tragédia. Imagine uma tragédia afetando todas as pessoas e toda a estrutura do planeta Terra. Foi exatamente isso que aconteceu. Romanos 3:23, 5:17 a 21. Aleluias. Consequência desastrosa que o Senhor nos diz. Romanos 5:23, nós já lemos. Não, já. 13:23 já. Então, quando o Senhor fala que aconteceu uma tragédia, um homem, uma situação, conseguiu mexer em toda a estrutura. Prova que o Senhor não nos fez indivíduos separados para dizer assim: o que eu faço é só diz respeito a mim. Né? Porque eu me lembro que eu falei muito isso. Porque eu era o centro do meu umbigo, do meu entendimento. Aleluia. Mas o Senhor, através da palavra dele, diz que não é assim. Que cada deslize meu são muitas pessoas que poderiam ser alcançadas, como pessoas que já foram alcançadas através da minha vida, que eu estaria envergonhando, que eu estaria turbando a mente deles. Então, que eu vivesse em vigilância em tudo que eu fizesse. Porque aí a gente fala assim: mas é uma coisa que me agrada. Comer me agrada, tomar sorvete me agrada, mas também me prejudica, né? Então, coisas boas prejudicam também, aparentemente boas. E a gente acha que está fazendo bem, é só bênção, né? Mas a minha intenção era fazer o bem. O Senhor tem uma passagem, ele fala que por esse nem ore. Que coisa séria, né? A gente diz assim: o que tem de mais orar, porque a pessoa pediu. Vou contar um testemunho rápido. Uma certa vez eu estava no salão com uma amiga minha que eu estava trazendo ela para o Senhor. E chegou um momento que ela estava fazendo a unha de uma pessoa. E essa pessoa pediu para que ela orasse. Né? Ela começou a dizer que estava indo para a igreja comigo, e que estava sendo uma bênção, e que o Senhor já tinha feito maravilhas na vida dela, na vida sentimental. E essa menina pediu para que ela orasse por ela e me chamasse para orar. E aí, na hora que eu estava ouvindo aquela conversa, o Senhor fez: não ore. Meu Deus, não orar? Não ore, porque a pessoa que ela está orando, o que ela quer na vida dela, essa pessoa é casada. E a mulher dele está no joelho. E eu vou restaurar a situação dela. Quer dizer, olha que problema eu ia entrar. Aí na hora eu falei para toda a ousadia do Espírito, né, já que estava me informando, eu virei para essa pessoa e disse: esse homem é casado. Ela: mas ele não vive bem com a mulher. Aí até essa minha amiga fez assim, se espantou na hora, depois fez assim: ela disse que ele não vive bem com a mulher. Eu fiz mais o Senhor para a gente não orar, não se envolver nisso, porque o Senhor ia restaurar a situação dele.
Depois eu já vi essa menina algumas vezes, e ela já engravidou uma, já engravidou 2 vezes desse mesmo homem. Eu não tenho que dar pressa ao Senhor e saber dele porque ele não restaurou ainda a vida sentimental do rapaz e da mulher dele. Mas ele a partir do momento que arranjou essa situação, está um abismo puxando outro abismo. E ela, eu vejo de igreja em igreja pedindo orações, e tem muitos irmãos com a mente voando, se metendo em problemas alheios, trazendo maldição para suas vidas, porque está se associando com o que Deus não quer que se associe. Então, quando você pensa que está fazendo um bem, pergunta a Deus se realmente é o bem que precisa ser feito. Será que fulana ficaria alegre que eu desse um bolo para ela? Só que fulano tem diabetes. Eu estou ajudando ou estou acabando de matar? Amém? Então, que a gente vai estar sempre refletindo naquilo. Você tem uma importância grande para o Senhor. O Senhor te deu poder para você pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. De onde você colocar a sua mão, abençoar. Mas também o Senhor te deu um espírito que comunica com o Senhor. E que esse espírito tem que estar ativo. Não pode ter ruídos. Amém? Para você saber as instruções que ele tem para cada situação. Não é porque eu já estou acostumado a botar a mão, a fazer acontecer, tem feito assim, 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 que vai continuar. Eu não sei o que o Senhor quis que eu falasse isso, mas recebam. Onde eu estava, gente? Me ajude aí. As pessoas estão realmente atentas. Letra B, escondido. Quem estava escondido? Adão e Eva. Quando teve o rompimento, houve os escondidos. O que acontece? Quem conhece pessoas que se escondem da presença do Senhor? Aquelas pessoas que viram para você e dizem assim: fulana, olha aí, porque você está mais assim com ele. Eles estão se escondendo. E o Senhor está pedindo para ouvir a voz deles. É a comunhão da oração que faz. O Senhor diz que quando 2 concordam em uma situação, assim acontece. Então essas pessoas que geralmente estão pedindo, olha aí você que está assim com o Senhor, essas pessoas andam escondidas. Então, num determinado dia, Deus foi ao jardim para se encontrar com o homem, para um momento de intimidade e comunhão. Porém, esse estava escondido. Mesmo assim, Deus buscou e chamou por ele: Adão, onde estás? Adão e Eva haviam desprezado a palavra de Deus e caído nos encantos da serpente, o diabo. Havia comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, da qual Deus tinha advertido para que não comessem, a fim de que não morressem. Desta maneira, o rompimento já havia começado. O homem fugiu e se escondeu de Deus por causa do seu pecado. Gênesis 3, de 6 a 10, Romanos 5, 12. Aleluia, louvado seja Deus. Letra C. Pagam para ver. Tem pessoas que pagam para ver, né? Ah, fulano fez, o que tem? Não deu nada. Ah, o senhor está voltando, mas ele pode esperar um pouquinho. Dá tempo de eu arranjar uma situação, trazer a pessoa para Cristo e dá tudo certo. E os dois para o céu. Não caiam nesse engano, gente, pelo amor de Deus. Pagaram para ver. Devia ser assim, pagaram para ver. Infelizmente, com toda a advertência de Deus, desde o princípio, muitas pessoas preferem se arriscar a pagar para ver as consequências da desobediência e certamente irão ver o padecer. Misericórdia. Romanos 5:8 ele diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Vocês não estão na presença do Senhor porque vocês ficaram bonzinhos, porque o Senhor já tinha preparado esse momento lá na cruz. Ele já sabia que cada um de nós estaria aqui. Amém? Apocalipse 3:20 também como referência diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei
em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Não abra mão dessa oportunidade. Domingo que vem tem ceia. Glória a Deus. Quem está preparado para a ceia? Quem está preparado para a ceia está preparado para o céu. Tem gente que abre mão da ceia dizendo que não está preparado. Se aquele momento o Senhor voltasse, nem ceia, nem céu. Misericórdia. Eita Deus. Terceiro, as consequências. Assim como todo trabalho tem uma recompensa, que é o salário, o pecado também tem a sua consequência. Aí Romanos 6,23 diz: porque o salário do pecado é a morte. Assim como Deus advertiu do pecado, também advertiu das suas consequências. Está em Gênesis 2, 16 e 17, que diz: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É como se fosse um vírus que entrou na corrente sanguínea de Adão e automaticamente toda a geração foi sendo contaminada. Mas aprove a Deus que nos trouxe o antídoto, sei lá como é que fala, que é Jesus. E que a partir do momento que o sangue dele corre nas nossas veias, através da comunhão, do partir do pão, do vinho, cura chega ao nosso corpo. Força, fortalecimento para que a gente venha se livrar daquilo que está assim, nas nossas fraquezas. Poder dizer não ao inimigo. Aleluia. E o Senhor deixa claro, está em Tiago: sujeitai-vos, pois, a Deus, e o diabo fugirá de vós. Você não vai precisar chutar, bater, jogar água quente, dar vassourada, nada disso. A partir do momento que você se sujeita a Deus, ele vai ver que na sua vida não tem oportunidade. Ele não vai encontrar momentos propícios para entrar. Então, automaticamente, ele vai ter que sair. Agora, toda vez que a gente abrir uma brecha, ele vai estar ali, ó. Ele já fica assim andando, só esperando uma pequena oportunidade. Aleluia. Onde estamos? Gente, eu vou fazer várias vezes isso. As consequências. Assim como Deus advertiu, eu já tinha falado isso. Olha, mesmo diante do incomparável amor divino, mesmo diante, grava isso, viu, gente? Mesmo diante do incomparável amor divino, o homem experimentou a justiça manifesta de Deus através da sentença do pecado, cuja consequência calamitosas foram morte espiritual, morte física, morte eterna e outras consequências. Existe a justiça de Deus, que Ele não vai abrir mão por amor. O amor dele nos dá grandes oportunidades, mas a justiça dele chega. Chegou para Adão e Eva, por que não vai chegar para a gente? A morte espiritual é a perda da comunhão com Deus. Morte espiritual é quando perde a comunhão com Deus. Você não tem mais a vontade de orar, não tem mais vontade de vir à igreja, você já está começando a ser vírgula, está repetindo o nome de Jesus. A pessoa que está no processo de morte espiritual começa a sentir essa fraqueza. Então está no momento de se encher de vitamina. Busca no Senhor. O que é que Ele pode fazer para se fortalecer, para voltar aquele primeiro amor, para ter aquela energia? Amém? Então não deixa piorar. Não deixa a morte concretizar. Embora detestável, ela não é definitiva. A morte espiritual, embora detestável, ela não é definitiva. Até João 11, 25 que diz: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se está passando por um processo de morte, pegue o Senhor com essa palavra de vida nas nossas vidas. Nós não podemos aceitar a fraqueza espiritual. Não podemos achar que é comum. Porque o Senhor disse que verdadeiramente ia chegar um tempo onde muitos iam apostatar da fé, por aumentar a iniquidade, situações contrárias à palavra de Deus,
muitas pessoas iam se entristecer tanto e absorver isso e ia se enfraquecer. Amém? Mas ele não falou que seriam todas. E aqui ele já nos deu uma dica. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Pede a Deus, faz essa palavra criar vida em minha vida. Como Lázaro, o Senhor chamou, me chama para fora dessa situação. Vou tirar todas as pedras, tudo que está me trazendo o distanciamento. Muitas vezes é a televisão, são muitas informações negativas que vai nos minando. Ah, mas eu oro e nada acontece, e essa situação cada dia parece estar pior. Onde é que está Deus? Não é assim? Que o inimigo fica querendo colocar na nossa mente? Eu vou tanto, eu faço campanha e nada está acontecendo. Você está depositando. Creia que são depósitos no bom tesouro. E o Senhor não é de dever nada a ninguém. Ele diz que quem busca Ele de maneira nenhuma, Ele vai lançar fora. Amém? Então vai se alimentando da palavra, vai se fortalecendo todos os dias uma porção de promessas do Senhor, até a força voltar aos ossos. Letra A morte espiritual. Já tinha lido. Na toda B. Morte física. E é a volta do corpo ao pó. Sabemos que Adão foi feito do pó. E a partir do momento que existe uma morte física, significa que é o corpo, é a carne que vai se dissolver em pó. E a morte biológica, que é a sensação do processo vital em um organismo vivo. Morte é morte, né, gente? Você sabe o que é morte física. E existe a morte eterna, também chamada da segunda morte. Está em Apocalipse 21:8. Que diz: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 21:8 explica o que é essa segunda morte. Aleluias. Morte eterna. Não é extinção, mas eterna separação de Deus. Trata-se do sofrimento final do corpo, novamente unido à alma e o espírito. Isso é no caso do pecador, que não foi regenerado, ficando totalmente separado de Deus, e dos redimidos por toda a eternidade após o juízo final. Mateus 25:46, que diz: e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Apocalipse 20, do 11 ao 15 diz: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriam-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mar os mortos, que nele havia, e a morte e o inferno deram os seus mortos que neles haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aqueles que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Eu ouço assim muitas pessoas dizer: porque eu sou tímido. Repreenda, gente, essa palavra. Um tímido tira a oportunidade de outras pessoas de ouvirem a voz do Senhor, de conhecerem o Deus da sua vida. O tímido tira a própria oportunidade de crescer na presença do Senhor, porque quando chama ele para fazer pequenas coisas, ele não sabe que ali ele só está galgando uma escadaria para chegar na mais alta vontade de Deus.
Então não fica levando isso para o coração, deixando o inimigo colocar na sua mente. Não faça não, porque você é tímido, todo mundo vai pensar, todo mundo vai falar. Que falem, falaram do próprio Jesus. Amém? Como o Ludia disse, né, que um dia ela foi tímida, mas o Senhor libertou ela. Então peça para libertar. Eu também era tímida, eu achava que era, mas depois que eu vi o significado dessa palavra, está repreendido em nome de Jesus. Eu posso ser tudo menos isso. Glória a Deus. Onde estávamos? Apocalipse. Letra D. Outras consequências. Então entendemos que as consequências são morte espiritual, morte física, morte eterna, e existem outras consequências que são: além da morte, as consequências do pecado foram o sentimento de vergonha. Quem estava com vergonha? Nós estamos estudando e a nossa referência é Adão e Eva, amém? Vocês estão levando uma coisa para outra, trazendo? Eles ficaram com vergonha, eles se viram nus, eles se viram despidos da glória de Deus, porque antes de eles olharem para ele, eles tinham uma glória, eles tinham um revestimento. E a partir do momento que aquele revestimento saiu, ele só viu nudez. Era um corpo glorificado. Isso o Senhor me disse logo no início da minha fé, e eu não entendia porque ele tinha dito isso. Mas no momento, aquela palavra quando entrou, gente, eu nunca tinha dado terra, mas naquela noite eu dei dentro de casa. Por causa de uma palavra, o corpo deles era glorificado. Amém. Vai ser nossos corpos, amém? Aleluia. Onde eu estava, gente? Peraí, deixa eu botar. Sentimento de vergonha, Gênesis 2, 25. Diz: e ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Eles já eram eles, não existia vergonha. Aleluia, sentimento de vergonha. Sentimento de culpa, medo e fuga. Tentativa inútil para solucionar o pecado. Fuga da responsabilidade. Justificativa incabível da desobediência. A mulher veio a dar luz por meio de dores e passou a ser dominada pelo seu marido. A terra foi amaldiçoada. Trabalho exaustivo para a sobrevivência. Perderam o acesso à árvore da vida. Foram expulsos do Éden e da presença de Deus. Olha quantas coisas aconteceu. Uma desobediência. E muitas vezes nós olhamos para a gente e verdadeiramente vemos que estamos na graça. Amém? Porque sem outro tempo, não só a gente, mas toda a nossa geração já estaria fadada. Misericórdia, Jesus. Conclusão. O pecado foi a maior tragédia que já aconteceu na história da humanidade. Embora o pecado original tenha ocasionado consequências terríveis para os nossos primeiros pais, Adão e Eva, essa consequência não se limitaram ao Éden e a eles. Toda a raça humana ainda sofre as consequências do pecado dos nossos primeiros pais, que se alastrou como uma praga. Mas a boa notícia é que, através de Cristo, Deus preparou a nossa redenção. Gênesis 3,15, Romanos 5, 12, 18 e 21. Ainda há esperança. Glória a Deus. Que a nossa esperança verdadeiramente esteja, né? Tanto no que a gente pode fazer, como naquilo que o Senhor nos prometeu. Louvado seja Deus. E assim agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Você coloca de pé, querido. Estendam as mãos em direção à vida de Estela. Pai, nós te exaltamos, te adoramos, bendizemos o seu nome por essa palavra. E nós oramos por Estela, que ela continue crescendo no conhecimento, na graça, na intimidade com o Senhor. Que ela continue fazendo aquilo que o Senhor chamou para fazer. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero aproveitar
aproveitar que nós estamos de pé, tem um pedido de oração aqui pelo cunhado de Dai, Felipe Santana Campos. Vamos orar por ele, feche seus olhos. Pai, diante da sua presença nós apresentamos a vida de Felipe. O Senhor sabe quais são as suas necessidades e o que ele precisa, e o Senhor tem poder para fazer até o impossível acontecer. E nós oramos em nome de Jesus para que a sua mão se estenda, se mova sobre ele, que ele seja alcançado, Pai, do mais profundo do ser, da cabeça até a ponta dos pés. Se ele precisa de cura, que ele receba a cura. Se ele precisa de libertação, que ele seja liberto. Pai, se ele precisa de uma resposta, que a resposta chegue. Pai, se é de um milagre que ele precisa, que ele receba um milagre nessa noite, em nome de Jesus, onde ele estiver. Que o Senhor, Pai, mova a sua mão, que o Senhor libere anjos em direção da vida dele. Pai, que o Senhor entre nessa guerra e dê a ele a vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Nós vamos receber Patrício. Está com a oportunidade. Amém. Para todos meus irmãos, a paz do nosso Salvador. O nome dele é Jesus. Como eu falei da primeira vez que eu estive aqui, alguns dias atrás, que eu sou taxista, tá? Então, como eu falei, todos os taxistas que trabalham há muito tempo, todos eles já passaram por muitos momentos salgados e também já passaram por muitos momentos doces. Se o irmão ou a pastora permitir, rapidinho, eu posso contar um dos momentos doce e um dos momentos salgados. Vamos então escutar o primeiro momento, um dos primeiros, que é o momento doce. Ainda bem que